O Câmara em Foco vem ao plenário da Câmara Municipal de São Vicente, como já é de costume, mas dessa vez não é para acompanhar nenhuma sessão ordinária, muito menos uma audiência. Foi palco de uma palestra muito importante da Polícia Militar, juntamente com líderes de instituições de ensino da cidade de São Vicente. Uma palestra com caráter de instruções, com um caráter também de prevenção devido ao conturbado momento que a segurança pública e a segurança nas escolas vive dentro do país. E você acompanha um pouco do que aconteceu dentro dessa palestra, aqui agora no Câmara em Foco, no 40.1 do Sinal Digital e nas redes sociais da Câmara Municipal de São Vicente. Confere aí. Estamos com as estaduais, fizemos com as particulares municipais, agora estamos com os senhores acreditam que a escola particular aqui em condição. 4. O demais acredito que sejam municipais, né? Porque as estaduais fizemos todas no evento da Diretoria Regional do Ensino. Primeiro, é um momento que a gente vive de instabilidade gerada por informações falsas. Não existe aqui nenhum histórico ou alguma comprovação de que vai acontecer algum evento danoso. Logicamente, a Polícia Militar ela não espera, não desacredita nessas mensagens que são postadas. Tanto que os senhores podem observar, aliás, fazer não querendo fazer nenhuma provocação, vou fazer uma aqui. Quem dos senhores aqui nos últimos 10 dias não teve contato com uma viatura da Polícia Militar? Ou não viu uma viatura próximo das escolas? Alguns dos senhores aqui está nessa condição? Que não, né? Nós estamos em todas as escolas do município de São Vicente, atendendo todas as escolas, fazendo contato com os diretores, essa ordem nossa, do comando da instituição, isso é no estado de São Paulo inteiro. Então a Polícia Militar está intensificando as ações, todas as viaturas da Polícia Militar, não só a rua escolar, mas todas as viaturas do serviço que estão na rua agora, estão em algum momento, quando não estão no atendimento de ocorrência, fazendo contato nas escolas. Eu gostaria de começar pedindo desculpa por ter chegado atrasado aqui. Nós estávamos apoiando uma viatura, duas motos da Polícia Militar que efetuaram um flagrante de roubo celular na Avenida Presidente Wilson agora há pouco. Tudo isso também para mostrar que não parou. O crime não parou, as condições não pararam. A polícia continua atendendo a comunidade, continua fazendo enfrentamento ao crime e também está junto com os senhores nessa crise um pouco psicológica, né? No enfrentamento às questões das escolas. Os senhores podem notar que nos últimos eventos aí, ou historicamente mesmo, nenhum atentado foi anunciado, pelo menos aqueles que se efetivaram. Nesse caso de Blumenau, não houve nenhum anúncio de que aquele indivíduo ia adentrar a escola e ia cometer um atentado. E os outros também que tivemos aí, o LAD, que agora é a maior referência, de 1999, com o LAD, também não foi anunciado. Tudo isso é para causar pavor, pânico. Infelizmente, alguns indivíduos, ou adolescentes, ou por imaturidade, ou por serem desequilibrados, estão provocando essa instabilidade na sociedade. E os senhores, assim como nós, que são gestores, têm que ter tranquilidade para gerir essa questão. Numa das reuniões que participei, inclusive, da prefeitura, recebi a notícia que uma diretora não ia abrir a escola porque não tinha uma viatura da polícia naquele momento. Veja bem, se o gestor ele é o causador do pânico, como é que a gente vai vencer essa guerra? Eu perguntei aqui se algum dos senhores não tinha tido contato com a Polícia Militar nos últimos 10 dias. Nós estamos nas ruas, nós estaremos nas escolas amanhã, hoje, amanhã, depois de amanhã, até que a paz retorne. E aí retornaremos nas nossas condições normais para o modo escolar, né? Mas é preciso que tenhamos tranquilidade para administrar esse momento. Não podemos ser nós os causadores do pânico. Então não pode um diretor, a não ser que tenha uma fundamentada causa ali, né, gerar o pânico nesse momento que a gente vive. A
Polícia Militar, a Guarda Municipal, os órgãos de segurança estão empenhados em estar presente em todas as escolas, inclusive nas escolas particulares. Tá certo? Que as escolas que a gente entende, até por uma estrutura, que as escolas particulares têm uma melhor condição de estrutura, de segurança que as escolas públicas, né? Só depende praticamente ou da Polícia Militar ou da Guarda Municipal. Ou das escolas particulares, por questões lógicas, tem uma estrutura de pôr um controlador de acesso, de segurança. Mesmo assim, estaremos dando atendimento a todas essas questões. Eu vou passar a palavra para o Cabo Fábio. O Cabo Fábio ele é um interessado no assunto, estudioso no assunto, trabalhou durante 4 anos na ramo escolar, ele tem uma experiência, ele já fazia esse trabalho já é desenvolvido pelo 30º desde 2019, junto às escolas. Infelizmente, por questões que não dependem da Polícia Militar, esse trabalho ele não é levado à frente, porque a gente já capacitava as escolas. Alguém já fez o treinamento aqui? Alguma escola já fez aqui? Nenhuma, né? Então, nós anteriormente tivemos escolas que se interessaram e fizeram a capacitação com simulados e ocorrências com atirador ativo. Mas ele vai explicar, ele vai falar, e aí depois o Major Abreu que desenvolveu uma tese de mestrado sobre esse assunto, e aí vai passar para os senhores quais foram os resultados dessa experiência, desses treinamentos e a passagem dessas palestras nas escolas. Obrigado. Boa tarde. Sou o Cabo Fábio, apresentado primeiramente. Tenho 17 anos de policial. Tá? Nesses 17 anos, trabalhei na Força Tática, policiamento ambiental. Aí depois que minha filha nasceu, fui para a rua escolar. Acompanhar, né? Acompanhar na escola. Brincadeira. E na rua escolar, eu achei interessante que antes a ronda escolar ela se limitava a viatura passar na escola, rondar um livro e sair. E aquilo eu achei estranho, eu falei, uma ronda não se limita a uma assinatura. Então, a partir dali a gente começou a fazer uma ronda mais especializada, uma ronda com qualidade. A gente entrava na escola, pedia para a direção, a gente passou a conhecer os diretores, os alunos, os professores e todos os funcionários da escola. Então, essa é uma ronda com qualidade. Em 2019, todos lembram do ataque de Suzano, não lembram? Houve aquele ataque, foi um incidente, foi lamentável, e a mídia, por sua vez, ela teria que culpar alguém. E ela culpou o Estado, culpou as polícias, e diante desse atentado, e diante da culpa ter caído para a polícia, a Rua Escolar aqui de São Vicente, já no batalhão, juntamente com os comandantes, criou esse projeto. Que tem o primeiro nome, depois eu faço, mas depois virou esse projeto Escola Mais Segura. E nesse projeto nós estudamos, vamos buscar técnicas de segurança em escola, em países como Estados Unidos, Austrália e Canadá. Lá eles já desenvolvem essas técnicas e já fazem esses treinamentos corriqueiramente. No eventual ataque, eles já estão preparados, eles já sabem como agir. Então, a gente buscou essas técnicas nesses países para implementar aqui no Brasil e, primeiramente, na cidade de São Vicente. Foi o primeiro local que a gente criou aí essas técnicas. Então, vou começar com o projeto. Todos enxergando? Eu pouco. Vou botar por favor. O nome do projeto é Consolidação de Ações de Prevenção Primária nas Escolas. Tá? O objetivo, vou passar é desenvolver um plano de ação para ocorrências em escolas. Tá? E essas técnicas, essas medidas não precisam ser necessariamente só nas escolas. Você pode levar para a sua vida. Se um atirador ativo entrar na tua casa, se um bandido entrar na tua casa, essas técnicas também servem.
Às vezes você está num ambiente, numa festa, num lugar, entra um atirador ativo lá, essas técnicas também podem ser usadas, tá? Mas aqui a gente vai falar hoje de escolas. Atirador ativo, todo mundo sabe o que é atirador ativo? Alguém sabe? Atirador ativo é um indivíduo que tem por objetivo matar e ferir o maior número de pessoas no ambiente. Tá? Ele tem o objetivo ali, não necessariamente ser atirador ativo, ele pode estar com uma arma, um revólver, uma arma de fogo, mas ele pode estar também com uma faca, um machado, que é os casos que nós vimos. Então, atirador ativo, ele quer matar o maior número de pessoas no ambiente, não precisa ser necessariamente ser um ambiente fechado, mas também pode ser um ambiente aberto, tá bom? Eu trouxe aqui alguns dos últimos casos de ocorrência em escolas, tá? Nesses últimos meses. Olha lá, São Paulo registra 279 ameaças a escolas na semana em que um aluno matou a professora. Em março de 2023 agora, uma professora morreu na manhã da segunda-feira, dia 27 de março, após ser esfaqueada por um aluno de 13 anos. Todo mundo acompanha esse caso, né? E a professora de educação física teve que ir lá e conter o indivíduo, a criança. Vamos passar. Ali tem algumas cenas do aluno que esfaqueou a professora e a professora de educação física conteve o agressor. Em Ipauçu, em São Paulo, em dezembro de 2022, na noite do dia 14 de dezembro, um jovem de 22 anos invadiu uma escola no interior de Ipauçu, após esfaquear duas pessoas e fazer outra refém, conforme detalhado no boletim de ocorrência. Em Aracruz, no Espírito Santo, um mês antes, em novembro, duas escolas da cidade, lá no Espírito Santo, sofreram ataques de arma de fogo. Aí foram ocorrências aí que a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros têm que intervir. Em Sobral, no Ceará, em maio de 2022, um aluno de 15 anos atirou em 3 estudantes numa escola pública. São Paulo, março de 2022, um estudante de 12 anos que sofria bullying, só que um outro colega e um outro amigo que tentou intervir também foi ferido. Ataque a colégio de Santa Teresa, em Goiás, foi há poucos dias. E o de Manaus, todo mundo acompanhou também, né? Nesses últimos dias. Dia 11 agora deste mês e dia 10 deste mês também. A polícia intervindo na escola, após o ataque. Funcionário da escola anterior, um aluno de 13 anos, ele estudou numa escola anterior. A funcionária dessa escola, ela registrou um boletim de ocorrência contra ele um período antes do atentado. A partir daí, daquele boletim de ocorrência que ele foi registrado, ele foi transferido para essa nova escola. Nessa nova escola, ele cometeu um atentado. Ele atacou a professora. Então, aqui está a importância da gente identificar uma possível ameaça e acionar as autoridades. E os pais também. Provavelmente os pais foram acionados, não tomaram nenhuma medida, só transferiram ele de escola e ninguém acompanhou a criança ali. Ele acabou cometendo um atentado na outra escola. Um dos motivos que pode estar levando aí o atirador ativo, o agressor, a cometer um atentado, são jogos. O último atentado que teve lá no sul, que o rapaz se entregou na delegacia, o motivo do atentado foram os jogos, tá? Ele fazia parte de uma rede de jogos e nesses jogos eles conversavam sobre atentados na escola. O famoso jogo, que todos conhecem, eu não sei se todos conhecem, mas os jovens de hoje em dia jogam, eu conheço o jogo também, é o famoso GTA. Alguém já ouviu falar desse jogo, GTA? Quem não conhece o GTA, e para quem conhece, o objetivo do jogo é você ser um bandido, o objetivo normal do jogo. Você tem que ir lá cumprir uma missão de roubar o carro, roubar um banco, esconder o carro, fugir da polícia. Esse é o objetivo normal. Porém, é um jogo de mundo aberto. O que é um jogo de mundo aberto? Você pode fazer o que você quiser no jogo. Controlar lá o buraquinho lá do jogo, pegar uma arma na rua, um pedaço de pau, uma motosserra e sair matando as pessoas. Esse é o objetivo do jogo. Tá? Tem um vídeo, vai poder passar o vídeo? É o GTA, o nome do vídeo. Nesse vídeo vai mostrar uma criança jogando. É uma criança jogando o jogo. Olha o que ele pode fazer no jogo aí.
interessante ver que se uma criança tem a capacidade de fazer isso no jogo, esse é um jogo. É uma criança que está controlando o carro e o bonequinho aí do jogo. É uma escola, tá, gente? É uma escola. Então esse é o jogo de mundo aberto. Ele tem os objetivos principais, mas ele também pode fazer isso. Será que isso influencia uma criança, um jovem, ou até um adulto a cometer um atentado? Se ele já pensa em algo, ele pode estar ali, sendo influenciado pelo jogo. Tá? Outro motivo aí dos alunos cometerem um atentado ou uma agressão é o bullying. O bullying já é algo que já tem sido todo problema, né, nas escolas já faz algum tempo. Então é outro motivo que a gente tem que ter atenção nas escolas, o bullying. Bom? Fake news é o que está acontecendo hoje em dia. Tem um monte de gente espalhando notícia falsa sobre atentados em escolas. Como o coronel já disse, quem quer cometer um atentado não vai avisar. Se eu quiser pegar alguém, eu não vou avisar. Porque se eu avisar essa pessoa, ele vai se fechar, ele vai fazer algo para se proteger. Então, essas notícias que a gente está vendo hoje em dia são fake news. Tem uma até da polícia falando para não ter aula, tal. É fake news, tá, gente? A polícia não divulgou nada sobre isso. Bom? E até tem um ponto ali, não sei se estão enxergando, Código Penal, artigo 287-A, ele fala que divulgar notícia que sabe ser falsa e que possa distorcer, alterar ou corromper a verdade sobre informações relacionadas à saúde, à segurança pública, que é o que está acontecendo agora, ou a economia nacional, ou o processo eleitoral, ou que afeta o interesse público relevante, é pena detenção de 6 meses a 2 anos. Então é crime, tá? A notícia falsa é crime, a falsa comunicação de crime, tá bom? Orientem alunos, orientem as pessoas da nossa comunidade, onde vocês vivem, que se pensam que fazer aí ou cometer uma notícia falsa não é crime, então a gente sabe que é a partir de agora, tá? Outro motivo aí da criança que a gente tem que estar alerta é o ambiente familiar dele, tá? Eu sei, os alunos eles se abrem com você, eles se abrem. Eles se abrem, os pais se abriram comigo. Tem uma aluna que falou, meu tio foi preso ontem. Ela vai se abrindo, vai contando a história. Quando ela pega confiança na gente, eu tinha confiança nos professores, eu queria que eles também tenham confiança em vocês, então com vocês, né? Então eles vão se abrir. E presta atenção no que eles vão falar. Porque o que a gente via que acontecia nos Estados Unidos, no Canadá, naqueles lados, está acontecendo aqui. Então a gente tem que tentar identificar os pontos que possam levar um aluno a cometer uma agressão ou um atentado na escola. Tá bom? Então presta atenção nos alertas aí que a gente pode ver. Aqui eu trouxe algumas armas de fogo, tá? De brinquedo. Tem uma só ali que é de verdade. Alguém sabe identificar? A última. A primeira. Então, somente aquela de baixo lá é de verdade. As demais é airsoft e de brinquedo. Por que eu trouxe as armas de fogo? Em ocorrência de escola, que pegarem arma de fogo, não resolvam por si só, tá? Não gerem só, registrem como ocorrência no livro de escola, chamem os pais e apreendem a arma ou devolvam. Não. Apreendam as armas, chamem a polícia e façam, registrem o boletim de ocorrência. É importante para a estatística, para a gente ter conhecimento do que está acontecendo nas escolas, se estão levando armas de brinquedo ou algum tipo de arma para
na escola, o porquê, para que a gente faça uma análise sobre esse caso. Então, não resolva a ocorrência por conta própria. Chame a polícia, liga no 90, que a polícia vai registrar o boletim de ocorrência, tá bom? E o conselho tutelar e por diante vai conversar com o aluno, com os pais. Tá? Agora, são as orientações iniciais sobre o programa. Escola mais segura, né? Eu comentei. O primeiro objetivo é fazer com que conheçam o programa de ronda escolar e ProERG. Tá? Porque na maioria das escolas não conheciam o programa e não se conheciam os policiais. Tá? Ter uma aproximação, a apresentação dos policiais militares da ronda escolar e ProERG. Ter uma aproximação dos policiais com a população escolar, com a comunidade escolar, professores, alunos, diretores, todo mundo, pessoal da cozinha, funcionários da escola, ter essa aproximação, para a gente conhecer, para a gente também saber quem pode cometer um atentado, quem ali naquela comunidade escolar tem a possibilidade de cometer um atentado, ou tem algum desvio de conduta. A gente, assim, pela experiência que a gente tem na rua, por estar no dia a dia aí com o tipo de ocorrência, a gente tem uma facilidade de identificar maior do que vocês, mas eles também se abrem mais com vocês do que com a gente. Então, conhecer os policiais para ter essa aproximação. Tá? Manter um vínculo de aproximação, falei, aproximação com os representantes de sala. Toda escola aqui tem representante de sala? Um grupo, um grêmio, alguma coisa assim parecida? Tem? Tem. Então, ter aproximação com esses representantes do grupo de sala. Eu não preciso conhecer todos os alunos da escola, mas se eu conhecer um representante, ele pode passar para a gente todas as informações que a gente precisa. Tá? Manter o aluno no interior da escola quando não há aulas. Qual que é a atitude que a escola toma quando não tem aula? Quando tem uma aula vaga, uma aula aí que o professor por algum motivo faltou e vai ter aquela aula vaga. O que a escola faz? Manda o aluno embora? Mantém dentro da escola. Então esse é o procedimento certo, manter o aluno dentro da escola, achar uma atividade para ele, não deixar ele com a cabeça mal. Tá bom? Então esse é um outro objetivo do projeto. Então, tomar conhecimento de algum problema, acionar a ronda escolar para resolver o problema, não aprender armas, como eu já falei, e o uniforme é uma identificação padrão. Não pode mais obrigar, né? Nas outras palestras eu acabei descobrindo que não pode mais obrigar o aluno a ir para a escola, é verdade isso? Porque no meu tempo, o uniforme. Não pode mais obrigar? Porque no tempo que eu estudava, só entrava na escola com o uniforme. Então, por que é importante o uniforme? Numa eventual ocorrência, se a gente chegar na escola, a gente sabe identificar quem é aluno e quem não é. Tá? Então, o uniforme vai demonstrar quem realmente é aluno dentro da escola. Isso também não quer dizer que um agressor não possa estar de uniforme, ou que o agressor não consiga adquirir o uniforme. Mas é mais difícil, é mais um ponto que ele vai ter que pensar para poder cometer o atentado naquela escola, tá? O uso do uniforme. Então, ali são os procedimentos. Tá? Entrou um atirador ativo dentro da escola, o que a gente tem que fazer? São 3 pontos básicos, tá? 3 pontos básicos, que é, como a gente trouxe ali em outros países: run, escape, é o primeiro ponto; ride, é o segundo ponto; e fight. Run e escape, corra, escape, fuja. O segundo ponto, ride, se esconda. E o terceiro e último caso, lute. Tá bom? Lutar pela sua vida. Então, quais são os procedimentos que a escola tem que tomar? O treinamento que a gente passa. Geralmente é uma secretaria que toca o sinal na escola. Então, a secretaria, tanto a escola inteira tem que estar alerta sobre os sons, os barulhos que a gente pode escutar aí no eventual atentado. Tá? Que são os barulhos de tiro, gritaria e assim por diante. Escutou um barulho que não é corriqueiro naquela escola, a secretaria tem que ser avisada, a secretaria tem que ter atenção, porque ela vai acionar o alarme. Então, acionar o alarme de uma forma diferente, de uma forma que gere um alerta na escola. O primeiro ponto é esse: gere um alerta. Toquei o alarme de forma diferente, de forma intermitente na escola, aí a escola inteira vai saber que está acontecendo alguma coisa, além de já ter escutado ou barulho de tiro ou gritaria. Tá? O segundo ponto é correr. Tá? Eu estou no corredor, eu estou próximo da saída da escola, eu vou correr para dentro de uma sala? Não, eu não sei onde o atirador ativo possa estar, a não ser que ele esteja no meu campo visual. Tá? Mas o primeiro ponto é correr. Eu estou próximo da saída da escola, eu vou correr para fora. Aí sim, lá fora, eu achei um lugar seguro, eu vou ligar para a polícia. Eu estou no corredor, estou longe da saída, tem uma sala próxima, eu vou correr para onde? Para a sala. Com atenção, porque o atirador ativo pode estar lá dentro.
mas eu vou correr para um lugar seguro. Eu sei que dentro daquela sala ele não vai estar. Eu vou correr e levar comigo o maior número de pessoas. Tá? No atentado, em 2019, uma merendeira salvou a vida de 30 alunos. Porque ela estava próxima da cozinha, ela chamou esses 30 alunos, colocou dentro da cozinha, trancou tudo e eles ficaram lá. Então ela salvou a vida de 30, tá? Só com essa atitude dela. Corri para um local seguro, para uma sala. O que eu vou fazer? Me esconder. Mas antes disso eu vou fechar a porta. Todas as escolas têm tranca por dentro. E algumas não tem, tá, gente? Mas é a importância de se ter uma tranca dentro da escola hoje em dia. Antigamente, por um tempo atrás, aí, eles não estavam colocando tranca, porque o aluno poderia fazer uma brincadeira ou alguma coisa dentro da sala. Mas hoje em dia, com a realidade que a gente está vivendo, a importância de ter uma tranca na porta. Tá? Então eu corri dentro de uma sala segura, eu vou trancar a porta, apagar as luzes, fechar janelas, fechar as cortinas e colocar o maior número de objetos, de obstáculos atrás daquela porta. Tá? Porque ele pode tentar abrir na fechadura, mas eu vou colocar o maior número de obstáculos ali, no armário, carteiras, cadeiras e assim por diante. Dificultar a entrada do agressor, dificultar a entrada do atirador ativo e não ficar na direção da porta, porque ele pode estar do outro lado e efetuar um disparo de arma de fogo de lá. Eu não vou ficar na direção daquela porta, como também eu não vou ficar na direção de uma janela, no campo visual de um agressor. Digamos que aqui seja atrás dessa janela, seja um corredor ali e ele consegue me ver de lá. Ele vai conseguir atirar em mim dali? Vai, então onde que eu vou ter que me esconder? Tanto embaixo das janelas, embaixo de mesas, de cadeiras. Eu vou sair do campo visual do agressor, tá? Das janelas. Ali, se tiver cortina, vai fechar, mas mesmo assim eu não vou ficar no campo visual dele ou no campo de tiro, tá bom? Então orientar os alunos sobre isso também. E permanecer em silêncio. Colocar os celulares no modo silencioso e permanecer em silêncio. Tá? Essas são atitudes que salvam a vida de pessoas, que já vêm salvando em outros países, são atitudes que ganham tempo para a polícia chegar no local. Tá? Porque se a gente dificultar a aproximação ou a visualização do agressor para nós, né, para conosco, a gente vai ganhar tempo. E esse tempo vai fazer com que a polícia chegue no local e contenha a agressão. Tá bom? Por isso que existem esses pontos. Tá? Então eu já estou lá dentro, está tudo trancado, está certinho. O atirador ele conseguiu abrir a porta. Ele conseguiu passar os obstáculos. O que eu vou fazer? Qual é o último ponto? Lutar. Ele conseguiu acessar essa sala, eu não tenho mais para onde correr. Eu vou lutar. Vou pegar a carteira, a mesa, a faca, o que tiver na minha mão, aí sim eu vou lutar. Tá? Eu vou lutar pela sua vida. Eu não vou ficar lutando esperando ele atirar em mim. Eu vou para cima dele. Tá? Então são esses 3 pontos que salvam a nossa vida nessa hora, que ganham tempo para a polícia chegar e que podem fazer com que até o agressor fuja. Mas no caso dos últimos agressores com arma de fogo, ou eles se entregaram ou eles se mataram. Então a intenção deles era causar um maior número de mortes, como já disse, que é o atirador ativo. Tá? Aí a polícia chegou no local, conteve o agressor. O que a gente tem que fazer? Conteve o agressor. O policial ele vai se identificar na porta. Ah, aqui é a polícia, pode abrir a porta. Vamos abrir as portas? Então, pode ser um agressor? Sim. Então, quais são os procedimentos para abrir a porta? O policial ele vai entregar por baixo da porta ou por alguma brecha a funcional, a identidade funcional que a gente tem. Aí ali, uma pessoa responsável vai pegar a funcional, vai ler as informações, vai ficar com ela na sua mão e vai abrir a porta. Depois de entregar a funcional, ele não pode copiar o documento? Não vai abrir a porta. Vai ligar o 90 e vai confirmar na nossa central de atendimento lá no 90 do Copom se realmente aquela funcional é de um policial. Olha, estou aqui com o Fábio, ele é policial militar, ele está de serviço hoje. O atendente vai confirmar. O atendente confirmou que realmente é um policial militar de serviço, aí sim a gente abre a porta. Porque até uma identidade hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, pode ser copiada, tá? Não conforme os moldes de um documento original, mas ele pode copiar o desenho, porque nem todo mundo sabe como que é um funcional de verdade. Não vai conferir ali se ela é legítima, né?
Então, confirmar os dados no Copom para depois abrir a porta. Abriu a porta, vai orientar os alunos, mas os policiais também vão estar orientando. Todo mundo vai sair com a camiseta até acima da cintura, tá igual com a mão levantada. Por quê? Pode ter a possibilidade de um outro agressor ter se infiltrado no meio daquelas pessoas, que a gente não conhecer. Ele pode estar armado, não tem tempo de ter despejado a arma ou a faca. Então vai sair todo mundo com a camiseta até acima da cintura e com a outra mão levantada. Bom, saiu dali, as equipes vão pegar todas as crianças, deixem tudo, tá? Objetos, celulares, deixem tudo na sala, não peguem nada. A intenção é levar todo mundo para um local seguro o mais rápido possível e lá os alunos vão ser entregues somente para os responsáveis. Mas a gente vai conferir, ó, o que você tem na sua sala de aula, que é seu, tem uma mochila no celular, vamos lá buscar. Vai um de cada vez e eles só vão ser liberados para os responsáveis. Tá bom? Passando. Só sai da escola com o responsável. Então são esses 3 pontos que fazem com que a gente ganhe tempo e que podem salvar a nossa vida. Tá? São esses 3 pontos que foram estudados, que já tem em outros países, que já ocorrem em outros países, eles fazem treinamentos constantes, tá? Simulados de atentado em escolas, para saber o que fazer num atentado real. Esses 3 pontos são importantes. E eles podem ser feitos na nossa casa também, como eu disse. Então, um agressor na minha casa, eu vou correr, eu vou me esconder, em último caso, eu vou lutar. Então, aqui eu encerro a minha apresentação, passo agora para o Major Abreu. Aproveitando, o Fábio falou de ganhar tempo, né? E o comando da PM tem divulgado isso. Nessa ocorrência que tivemos na Tomás, a polícia está demorando 6 minutos para chegar na escola. Então, se esses procedimentos, isso numa região de capital, né? O Fábio até fez recentemente um treinamento, estava na Avenida da Praia para chegar no Vitarô. Demorou cerca de 2 minutos, 3 minutos para chegar numa escola praticamente bem distante. Isso estando bem distante, numa extremidade. Então, a ideia com essas estratégias é ganhar tempo. Quem vai resolver a ocorrência vai ser a polícia lá, né? Então, assim, essa medida de lutar é naquela última hipótese, né? Porque é o que ele falou. Depois que ele entrou, se você ficar acuado no canto, você vai morrer. O atirador ativo, o objetivo dele é matar. É matar. Então, assim, você tem que utilizar todos os meios disponíveis que tiver, depois que ele estiver no ambiente confinado contigo, para se defender. Jogar carteira, jogar um objeto que faça ele desistir daquela intenção. Passa para o Major Abreu. Boa tarde a todos, Major Abreu. Eu vou contar um pouco aqui do resultado de um trabalho científico que nós fizemos, baseado nesse projeto que o batalhão desenvolveu no ano de 2019, segundo semestre, e estava começando em 2020, porém em 2020 parou tudo, né? Veio a pandemia, e aí as palestras, esse projeto que o nosso batalhão estava fazendo nas escolas, primeiro da rede estadual, algumas escolas municipais também foram realizadas essas palestras e esses simulados que o Cabo Fábio bem passou aqui. E aí eu fui fazer um mestrado de Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e eu resolvi fazer um estudo sobre esse tema, né? Justamente uma pesquisa científica sobre esse nosso projeto, que foi ali segundo semestre de 19 e no início de 20. Então, o nosso trabalho de dissertação aí do nosso mestrado foi esse tema, a difusão de medidas de prevenção primária de segurança nas comunidades escolares da sub-área da primeira CIA do 39º BPMI São Vicente, São Paulo. Só para situar, como eu usei aqui uma coisa mais
técnica ali, a primeira companhia do nosso batalhão, ela pega praticamente a área do centro em direção à praia. Então ali o divisa com São Vicente, com Santos, ali no divisa Tambores, pega todo aquele eixo praticamente da Antônio Henrique para a praia. Tá? E pega o centro, pega aqui também o Pintarou. Então praticamente a primeira companhia ela pega 13 bairros, né? Vai lá desde o Iguaçu, vindo nesse eixo aqui até o Pintarou. E tudo em direção à praia, incluindo o centro também, tá bom? Pode passar. E aí, é óbvio, né? Nós tivemos lá em março de 19, como o Fábio falou, aquele episódio na escola em Suzano, né? Escola estadual, professor Raul Brasil. E logo depois desse fatídico episódio, a gente gerou a mesma sensação que está gerando agora, né? Essa sensação de insegurança. E na época, o comando do batalhão, você pode passar para mim? Foi feita uma reunião, a foto está pequena ali, mas foi feita uma reunião com a diretora regional de ensino do estado e com a secretária municipal de educação do município, né? Em que nós propusemos aí que fosse feita uma palestra, inclusive foi até aqui na Câmara, o presidente. Pode passar mais uma? Ali tem uma foto, inclusive ainda antes da reforma, né? Isso aí foi em 2019. Nós chamamos todas as diretoras e supervisores das escolas estaduais e municipais, foi um convite, e foi feita essa palestra. Nessa palestra a gente divulgou o projeto que a gente ia implantar, que era justamente esse projeto das palestras. O que envolve, né, esse projeto das palestras aí? A gente vai até a escola, como o Fábio disse, a gente faz primeiro uma parte teórica, os policiais da ramo escolar, eles fazem uma palestra que aborda bullying, aborda a questão de alguns valores também institucionais, né? Tentar resgatar esse valor institucional e muito importante do professor, do profissional de educação, né? Também nessa palestra a gente aproveita a oportunidade para dar dicas de segurança, de prevenção primária, são dicas de como esse aluno pode evitar aí, ser uma vítima potencial de crime no trajeto de casa para a escola e depois da escola para casa. A gente dá algumas dicas de segurança e essa palestra ela termina num outro dia em que é agendado, às vezes é no mesmo dia, né, dependendo da rotina de cada escola, porque esse tem que entrar na programação dos senhores como uma atividade extracurricular, né? Então depende da escola se organizar para deixar um horário livre para a gente. E aí vem a parte geralmente que os alunos mais gostam, né? Porque é a parte que a gente faz do simulado, que os policiais que vão ali naquela unidade de ensino, eles simulam realmente como se a escola estivesse sendo invadida por um atirador ativo. Tá? Então todas essas dicas que o Fábio passou bem rápido, inclusive o Fábio agora vai entrar numa audiência judicial online, né? Vai ter que depor agora, por isso que ele teve que dar uma encurtada. A gente aproveita e faz esse simulado. Isso é bom porque os professores, os supervisores da escola passam por esse treinamento. Então, a gente dá dicas de como, aproveitando ali o próprio cenário da escola, quais seriam os locais interessantes para a rota de fuga, se os professores tiverem que acolher, qual seria o ideal dentro da característica daquela sala de aula de cada escola. Olha, que interessante é vocês até armário, empurra o armário para cá, e aí já faz um treinamento, né, com os alunos desde essa questão da rota de fuga, de acumular os objetos na porta, de se esconder dentro da sala de aula, evitar ficar na direção de um provável atirador. E depois ele faz também a simulação da polícia chegando na escola. Aquela questão da confirmação, de verificar se realmente é o policial que está ali do lado de fora ali da sala de aula. Então, ou seja, é feito todo um simulado. Isso nós fizemos nas escolas, priorizando no início as escolas estaduais, segundo finalzinho do primeiro semestre de 19 e o segundo semestre inteiro de 19. Em 2020 a gente ia continuar, mas veio a pandemia. Tá? Em 2020 eu comecei lá o mestrado e eu tinha que fazer esse trabalho, a pesquisa científica. E aí, você pode passar lá para 44 agora, tá? E aí, no final do meu trabalho, eu fiz uma pesquisa com os alunos. Qual foi a minha abordagem dessa pesquisa científica? Eu fiz pesquisa, um questionário com os alunos das escolas que nós fizemos as palestras,
tanto da rede estadual, da rede municipal, como algumas escolas particulares. E eu também fiz o mesmo questionário em escolas que não tiveram a palestra. E aí a gente fez uma pesquisa por meio, na época estava tudo aula online, né? Então foi até bom para mim, que me ajudou, porque eu não tive que fazer pesquisa impressa, né? Eu conversei com os diretores da rede estadual, as escolas municipais que participaram, e a gente fez um questionário naquele Google Docs, lá, né, Google Forms, e aí eu mandei o link pelo WhatsApp, as diretoras, as professoras espalharam para os alunos via WhatsApp, e eu fui recebendo essas respostas dessa pesquisa via WhatsApp. E aí foi bacana porque eu pude comparar o questionário, ele praticamente, ele tem... Você pode passar mais um? Pode passar? A gente priorizou alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio e o nono ano lá do Fundamental 2, né? É isso, né? Eu estou ainda com oitava série, tá? Oitava série, você vai de nono ano e a gente se engasga um pouco, né? E basicamente a maior concentração de alunos que responderam a pesquisa foram do nono ano e do primeiro e do segundo ano do ensino médio, tá bom? Aqui eu tenho para todo, aqui quem já fez trabalho pós-graduação, mestrado, sabe que a gente tem que fazer aquela pesquisa para indicar o grau de confiabilidade e a margem de erro, né? Então pode passar mais uma, por favor? Nós tivemos, eu precisava de 382 respostas baseadas no público-alvo que eu peguei lá no IBGE, que eram os alunos matriculados na rede estadual e municipal. Então, para ter um grau de confiabilidade de 95%, eu precisava de 382 respostas para ter uma margem de erro de 5% para mais ou para menos. E aí, com o auxílio dos diretores e professores, eu consegui 690 alunos dessas escolas que responderam ao questionário. Tá? Então, isso deu uma margem lá de 4% só de erro e um grau de confiabilidade de 95%. Eu vou passar aqui, não vou ficar falando do meu trabalho, porque senão vai demorar 3 horas, mas eu só vou falar o resultado da pesquisa, para vocês terem noção qual foi a percepção dos alunos em relação a esse projeto. Porque às vezes eu vejo que existe uma preocupação da direção da escola, dos professores, com relação a essa palestra, vai ser aceitada, ela vai ser aceita pelos alunos, como é que vai ser? Então vocês vão ver praticamente nessa nossa pesquisa como é que foi o resultado. O nosso questionário tinha 14 questões, as 5 primeiras questões dessa pesquisa era para todo mundo, para qualquer aluno, independente se ele teve a palestra ou não, independente se a escola dele foi alvo de palestra ou não. Da sexta pergunta em diante era direcionado. A quinta pergunta, ela perguntava se ele teve a palestra ou não. E aí, se ele falava que teve, ia para um rol de perguntas. Se ele falava que não teve, ia para um outro rol de perguntas, tá? Então, as questões, elas diferenciam em determinado momento, se ele assistiu ou não a palestra, ou se ele lembrava ou não da palestra, tá ok? Aqui, eu vou aproximar um pouco para poder enxergar. Ali é um gráfico que eu vou falar para vocês, que não vai dar para enxergar aí. São as escolas que eu tive os alunos respondentes, tá? Então, só para citar aqui, a escola Zumira, eu tive lá 153 alunos que responderam, depois teve o Armando Vitório B, teve Oswaldo Santos Soares, escola municipal, deixa eu ver, tem ali uma Lions Club e teve mais uma ali, não, só o Lions Club. Teve também escola particular, lá no Colégio Nascimento, e outras escolas ali que eu acabei agrupando, tá? Pode passar. Então, como eu já tinha falado, o maior público nosso ali é aluno do primeiro e segundo ano do ensino médio e o pessoal do nono ano. Pode passar? E aí, a primeira e a segunda questão falava, né, qual era a escola dele, qual era o ano que ele estava estudando, e a terceira questão, ela perguntava como ele se sentia dentro da escola, qual era a percepção de segurança dele, aluno, no interior da escola, quando ele estava dentro da escola, tá? Então, ela tinha 4 alternativas dessa pergunta, né? Se ele se sentia muito seguro, que é o azul, ali. Se ele se sentia razoavelmente seguro, que é o vermelho. Algumas vezes inseguro, que é o amarelo. E o tempo todo inseguro, tá? Então, nesse quesito, os alunos aí, praticamente, se a gente somar as duas faixas lá de muito seguro e razoavelmente seguro, dá praticamente 80%, um pouquinho mais de 80%. Tá? Então, 80% desses alunos, eles responderam, olha, a minha percepção da minha segurança no interior da escola, eu me sinto muito seguro ou razoavelmente seguro. Estão um
ponto positivo, porque a gente vê com o aluno dentro da escola, né, mesmo após o episódio de Suzano, não tinha nem feito ainda um ano, a gente tinha essa percepção dos alunos no interior da escola. Pode passar? A quarta questão já perguntava o seguinte: qual era a percepção da segurança dele, percepção pessoal, né, algo muito subjetivo, no trajeto de casa para a escola e também na volta da escola para casa. Você vê que já muda um pouco, né? Você vê que muito seguro, 17%, razoavelmente seguro, 35%. Tá? Então, entre muito seguro e razoavelmente seguro, a gente já tem aí praticamente 52% que declararam que, olha, no trajeto eu ainda me sinto ou muito seguro ou razoavelmente seguro, mas uma parcela ali de 32% falou que se sente o tempo todo, algumas vezes inseguro. E aí lembra da questão anterior, né? Só 4% dentro da escola se sentiu o tempo todo inseguro. Já nesse trajeto aumentou para 15%. Pode ir para a próxima. A quinta questão é aquela que divide o questionário, vai direcionar as próximas perguntas, tá? Dessa nossa pesquisa. E aí, a pergunta era se ele teve a palestra ou se ele se recordava da palestra, tá ok? Então, ele tinha 3 opções. Se ele se lembrava, você teve a palestra? Sim, não ou não me lembro. Então, quem respondeu sim, ia com determinada rol de perguntas. Quem respondeu não tive ou não lembra, ele foi direcionado para outras perguntas, tá? Pode seguir. E aí essas eu vou até fazer uma leitura rápida deles, tá? Aqui é as respostas de quem falou que teve a palestra, com certeza. E a primeira pergunta de quem teve a palestra foi o seguinte, ó. Após essa palestra, né, como você se sentiu em relação à sua segurança de forma geral? Então, olha, teve a palestra, foi dada dica de segurança lá, foi feita a palestra com os policiais da ronda escolar. Após a palestra, como é que você se sentiu em relação à sua segurança, de forma geral? Aí, o azul, me senti muito mais seguro, 21%, e, chegar perto, senão não chegar no 50%, e 53% se sentiu mais seguro, ou seja, 74% responderam que a segurança deles, percepção da segurança deles pós-palestra, melhorou. Daquele conceito que ele tinha anteriormente, tá? E, pode voltar? 21% falou que... Cadê? 25% falou que por vezes continuou se sentindo inseguro. Uma coisa interessante é que nenhum aluno após a palestra respondeu que continuou o tempo todo inseguro, que foi uma porcentagem que apareceu lá nas primeiras perguntas. Tá? Então a palestra ela já dá um primeiro sinal, né? Ela gera uma... Porque é uma coisa interessante quando eu estudei e fiz essa dissertação aí do mestrado, é que a percepção de segurança é algo muito pessoal, né? Então é interessante que você pega até estudos em locais com alto índice de violência, que às vezes a pessoa se sente segura ali, de repente num lugar que tem um índice menor de incidência criminal, ela se sente mais insegura. Isso tem muito a ver com a percepção de cada um, né? É uma coisa muito subjetiva. Em contrapartida também, você tem pessoas em local que tem baixos índices de violência, mas ela se sente segura talvez por um trauma que ela tenha passado na vida dela, talvez alguma violência que sofreu, algum problema, alguma ocorrência que ela teve lá no passado, e aquela pessoa, mesmo que ela esteja no lugar mais seguro do mundo, ela continua sempre se sentindo insegura. Isso é algo muito pessoal. A outra pergunta foi, após a realização da palestra ministrada pelos policiais da ronda escolar, a sua avaliação sobre os serviços prestados pela Polícia Militar, em especial pela ronda escolar, melhorou? A gente fez uma pergunta, olha, depois desse contato que vocês tiveram com a ronda escolar, a palestra, todo aquele convívio que teve no simulado, com os policiais da ronda escolar, a sua avaliação sobre esses serviços prestados da ronda escolar, como é que mudou? E aí sim, você tem lá 19% respondeu que melhorou muito essa avaliação deles em relação ao serviço da ronda escolar. Tá? 56% respondeu que melhorou. Tá? E ninguém falou que piorou, né? Apenas 24% falou que não alterou, continua a mesma avaliação. Mas você percebe também
que isso gera um efeito positivo nessa relação aluno com os policiais da ronda escolar, esse estreitamento, essa necessidade de ter um estreitamento maior da ronda escolar com os alunos, né, como bem disse aqui o Cabo Fábio. A outra pergunta para quem teve a palestra também foi o seguinte, ó, como você vai avaliar a relação entre os alunos e os policiais militares da ronda escolar, né? Então também houve lá uma significativa melhora, né? 60% diz que melhorou e 12% melhorou muito. Então mais de 70% aprovaram aí essa melhora na relação. Pode passar? E olha só, eu acho que essa daí é a pergunta mais importante da nossa pesquisa. Se ele repassou essas dicas de segurança de prevenção primária, se ele repassou para algum familiar na casa dele ou para algum colega que não é da escola, que não é lá do convívio da comunidade escolar dele, tá? E aí, 60% disse que sim, mas a metade falou, olha, eu repassei as dicas de segurança para familiares ou para algum colega meu que não é da minha escola. Isso é importante porque a gente tem ali o aluno como um potencial grande de difundir também essas medidas de prevenção primária para outras pessoas, tá? É um serviço de cidadania, né? Isso é uma coisa que na palestra também a gente passa para os alunos, então é importante a gente zelar pela segurança de todo mundo. Uma forma que vocês podem zelar é realmente repassando todo esse conhecimento que vocês estão adquirindo aqui na palestra para os seus familiares, para os seus amiguinhos aí da rua, tá bom? Vai passar. E olha só, por fim, para aqueles que tiveram a última pergunta. 91% responderam, a pergunta era, você gostaria que essa palestra fosse repetida na sua escola? 91% respondeu que sim, que gostaria que a palestra fosse repetida. Tá certo que aí, obviamente, nós tivemos um problema internacional, né? Uma pandemia, que suspendeu o nosso projeto por praticamente 2 anos, né? Teve toda aquela restrição, 2020, aula online, 2021, ficou ainda aquela coisa, volta ou não volta. Então a gente teve uma interrupção aí desse projeto nos anos 2020 e 2021, tá bom? Agora a continuação, pode seguir para o próximo slide, né, que tem uma bolinha aí, para baixo, esse, mais um, aqui para baixo, esse, agora as respostas de quem não teve a palestra ou não lembra, então aí ele direcionou para outras perguntas, tá gente, rapidinho, vou mais ficar aqui que está bem. Então, a pergunta para quem não teve era o seguinte, né? Você gostaria que na sua escola fosse ministrada palestras sobre dicas de segurança pelos policiais da ronda escolar? 74% respondeu que sim, 23% responderam que não, e apenas 2,7% falou que não gostaria. Então isso aqui é pesquisa, um trabalho científico, feito com método científico, com uma amostragem boa, como você fez o cálculo lá de confiabilidade, margem de erro. Então assim, feito lá em 2020 esse trabalho, né, eu fiz durante a pandemia, que eu avaliei o segundo semestre de 19, e era para comparar com o primeiro semestre de 20, mas infelizmente o primeiro semestre de 20 ficou prejudicado, né? Eu peguei como base só o segundo semestre de 19, tá? Mas a gente vê que 74% com certeza falou que gostaria, mesmo não sabendo, não tendo a palestra, mas no questionário perguntando se ele gostaria que tivesse isso, 74% disse que gostaria que tivesse na sua escola. Pode ir para a próxima. Outra pergunta para quem não teve palestra. Como você avalia a realização de palestras nas escolas sobre dicas de segurança por policiais militares da ronda escolar? E aí, muito importante, 49% e 45% falou que é importante. Então aqui a gente tem praticamente 94% falou que é importante essa palestra nas escolas, tá? Próximo. A outra pergunta para quem não teve. Você acredita que isso ajudaria na sua segurança pessoal, essa palestra? Mesmo ele não tendo, eu fiz essa pergunta. Olha, mesmo se você tiver essa palestra, você acha que essa palestra ia contribuir de alguma forma com a sua segurança pessoal? E aí também, ó, 64% responderam que sim, 32% responderam que talvez. E não mesmo com certeza ali, 3%, né? Pode ir? A outra pergunta é se ele repassaria, se ele tivesse a palestra, ele repassaria essas dicas para alguém, caso ele tivesse a palestra, né? E aí também, ó, 72% falaram que repassariam
Se ele tivesse essa palestra, ele repassaria essas dicas para familiares, tá bom? Pode passar na rua. Aí, acabou. Eu acho que encerrou aí já a parte de pesquisa, tá? Então, a gente fez essa pesquisa, ela foi realizada em 2020, primeiro semestre. Dentro do nosso trabalho científico também a ideia era fazer o seguinte: infelizmente a pandemia prejudicou a minha pesquisa, tive que me explicar lá dentro da comissão, né, dentro da banca examinadora do meu trabalho, porque além desse objetivo que era avaliar a percepção que os alunos tiveram sobre a palestra, um outro item da minha pesquisa era ver se no entorno da escola, eu já tinha feito um método lá, eu ia comparar 2019 e 2020 com semestres anteriores. O segundo semestre de 19 e o primeiro de 20 era a minha ideia do trabalho. Comparar com os dois semestres anteriores, se houve o que, gente? Diminuição dos índices criminais no perímetro de 1 km da escola. Então, o que eu fiz? Eu peguei, já tinha feito, né? Eu estava esperando os dados consolidarem lá o segundo semestre de 2020, o primeiro semestre de 2020. A gente botou um perímetro de 1 km do ponto da escola e eu fiz um levantamento criminal de roubos e furtos, né? Naquele perímetro de 1 km da escola. Tá? Isso eu fiz só nas escolas estaduais, peguei elas como parâmetros. Eu peguei a incidência criminal que teve em 2018, primeiro e segundo semestre, né? E era comparar o quê? Com o segundo semestre de 19 e o primeiro de 20. Então ia comparar para verificar o seguinte: olha, após as palestras a gente teve diminuição de crimes, de roubos, mas nesse perímetro de 1 km da escola. Esse era o segundo objetivo do meu trabalho, que ficou prejudicado porque 2020 quebrou toda a rotina, então não pude usar os parâmetros de 2020, porque não tinha ninguém na rua praticamente. Os alunos não estavam indo para a escola, praticamente isso aí quebrou, tive que justificar, mas a gente tem interesse em estar atualizando essa pesquisa, né, mais à frente, e pegando aí sim agora a volta à normalidade, dentro da rotina normal da escola, e de repente repetir esse trabalho científico. A gente vai passar agora um vídeo, antes de soltar ele, eu vou explicar. Ontem, talvez, alguns das senhoras e dos senhores devem ter visto reportagem nas emissoras de TV locais aí, sobre um aplicativo que a cidade de Santos lançou lá em conjunto com a GCM, que é um aplicativo que as escolas lá de Santos vão baixar, ele faz um cadastro e aí tem um botão de pânico lá, etc. Tá bom? Importante iniciativa, só que eu quero ressaltar aqui também que a gente já tem, os senhores já podem fazer isso a nível do Estado. A Polícia Militar já tem um aplicativo que foi lançado agora, recentemente, em que nós temos um vídeo que ele explica basicamente a mesma coisa. Você vai pegar um aplicativo, vai ter um aplicativo aí no Android, no sistema iOS, né, se não me engano, lá, que é do iPhone. Você baixa o aplicativo, vai falar o nome do aplicativo, que é da Polícia Militar. Um responsável pela escola vai cadastrar a escola lá e vai ter um botão lá também para você estar acionando a Polícia Militar para a escola no caso de qualquer anormalidade. Tá? Vamos passar o vídeo para dar uma olhada aí. Você já conhece o aplicativo 190SP do Registro de Ocorrências da Polícia Militar? Eu estou aqui para dizer que ele foi atualizado com uma nova função importantíssima nos chamados de emergência. É a função de segurança escolar. A nova funcionalidade pode ser acionada de qualquer cidade do estado. O seu chamado será imediatamente direcionado às equipes mais próximas do local, sem precisar passar pela etapa de atendimento telefônico por meio do 190. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. No primeiro acesso, você vai precisar fazer um cadastro e a partir daí é só informar o seu CPF e a senha escolhida. E não se preocupe, mesmo com as suas informações, é você quem decide se sua denúncia vai ser registrada de forma anônima ou não. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Baixe o aplicativo 190SP. Estamos aqui para garantir a sua segurança. Polícia Militar, rumo aos 200 anos. Vamos todos juntos. Ninguém fica para trás. Isso é importante, eu já vou dar a palavra para o comando do batalhão, Coronel Washington, mas é importante também difundir isso para os próprios alunos. Querendo ou não, o aluno vai para o celular, né, para a sala e numa situação de uma eventualidade daquela, como o Cabo Fábio explicou, né, depois de tomar todas aquelas medidas de contenção e resguardo da integridade física dos alunos, é importante que alguém, nesse momento de crise,
tem que ter alguém na escola, por isso que é importante já vocês, a senhora, os senhores saírem daqui hoje. Eu sou da escola X. Diretor, diretora, quem vai ser o responsável no período da manhã para acionar? Tem que ter pelo menos lá 3 profissionais daquela escola. Numa situação de anormalidade, já tem que estar elencada, porque na hora do pânico, é complicado a pessoa lembrar, a pessoa está ali, né? Uma situação terrível, a luta, tentar preservar a própria vida, mas tem que ter alguém focado no seguinte: no qualquer problema que estiver na escola, os 3 que vão ligar no período da manhã é o professor João, é o supervisor Ciclano, não importa. E também a mesma coisa em outros períodos. Tem que ter alguém focado em fazer o contato com a miséria. E tem também aí o próprio aplicativo. Esse aplicativo é bom difundir para os alunos também, porque é uma forma também, de repente, de um aluno ou outro ali, vocês verificaram que no próprio vídeo pode ser feito de forma anônima, né? De repente ele está, às vezes, é uma coisa que não chegou ao conhecimento de vocês, mas de repente o aluno ele tem segurança ali no aplicativo em falar: olha, eu escutei tal coleguinha falar que fulano estava se organizando para fazer tal coisa na escola. Uma forma disso aí também chegar, é óbvio, né? Que tudo isso vai ser... Esse aplicativo não liga também. Esse aqui não liga. Mas o distância você tem que fazer um cadastro também. Não, mas isso aí vai ter que fazer mesmo. Senão vai ter que ir lá estudar lá. Então, mas se você já tiver o cadastro feito, ele manda fazer o cadastro novamente? Tudo de novo? Vai ter que checar isso aí. Ele não aproveita o cadastro. Toda vez tem que estar logando e colocando os dados. É importante a gente estar repassando. Ok. Mas é uma ferramenta. Entendeu? É o que a gente tem como aproveitar. É lógico que assim, gente, 190, eu ainda acho que o mais rápido é o 190. Tá? É lógico que às vezes o aplicativo ele ajuda quando você não pode fazer a ligação, você tem que ficar em silêncio. Então, assim, 190, muitas vezes, dependendo da situação, você não vai conseguir fazer a ligação. Então, o aplicativo ele vai fazer a vez. Tá ok? Às vezes você está numa situação que você não pode fazer barulho. No 190 você vai ter que obrigatoriamente falar. No aplicativo em tese, você não vai precisar falar. Basta você dar o alerta ali. Tá bom? Então, isso, o senhor quer que eu adiante ou comando, o senhor fala? A gente, no momento, é uma decisão institucional, a gente não quer fazer os simulados agora, porque de repente isso pode ser, pode ter um efeito reverso, né? Dentro do simulado, a gente vai esperar aí esse momento passar para estar agendando. Aí é lógico, cada escola vai estar oficiando para a gente está abrindo lá uma agenda, né? O comandante vai passar mais detalhes aí. E aí a gente esperando essa coisa baixar, voltar à normalidade, essa crise com certeza vai passar. A gente vai estar fazendo, aí sim, vamos partir para esses agendamentos das palestras e simulados. O projeto já está aí também. Não é uma coisa que está ainda bem, no ano passado, ele está sendo. O projeto está aí também, no ano passado foram as 1.700 crianças nesse programa de enfrentamento ao uso de drogas e à violência. Então, assim, ele continua. A roda escolar, ela continua. Agora vamos lá. Nós temos uma defasagem efetiva. Então, assim, a gente gostaria de prover cidade, não só nossa unidade, mas todas as unidades, gostaria de prestar um serviço ainda melhor. Mais viatura de roda escolar, mas não temos condições. Nós temos condições de colocar uma viatura por turno para prestar em cada companhia. Então, cada companhia, hoje, nosso batalhão tem 3 companhias, então cada companhia, no seu turno, tem uma viatura de roda escolar. Dá atendimento na normalidade, na época de paz, quando não há crise,